Oi pessoas, sejam bem-vindas de volta aqui no meu canal. Falei ontem com vocês sobre como conviver com alguém narcisista, se é possível conviver com alguém narcisista. Só que aí, se você aprender a conviver com uma pessoa narcisista, foi o que eu falei no vídeo, né? Acho que eu falei no vídeo ou nos comentários, não sei. Mas vamos descobrir se a pessoa narcisista vai querer conviver com você, porque o narcisista, ele gosta de conviver com pessoas que ele consegue manipular. Hoje, falar com vocês sobre a importância de se desabafar. Gente, qual é a importância de se desabafar? Me conta aqui nos comentários, né? Qual que é a importância de se desabafar? Já vou falar uma coisa pra você, que por trás dessa importância, dessa crença da importância de se desabafar, existe, sabe, a crença de que a gente precisa contar as coisas pra pessoa. Existe uma vontade, né? Às vezes acontece alguma coisa, eu morro de vontade de contar pro meu marido, de contar pra minha filha, como se fosse uma fofoca. Mas não sei se é desabafar a palavra, né? Então, às vezes a gente fica pensando, a gente fica criando na nossa cabeça que a gente tem que desabafar, porque o mundo fala que tem que desabafar. Você sabe que uma vez eu tava conversando com um policial aposentado, né? Só que eu não sei se hoje ainda continua desse jeito, mas ele falou assim, que quando ele era das Forças Armadas, tal, exército, não sei o quê. E ele me falou assim, que na época dele, que quando ele passou, foi até um paciente meu, quando ele passou pela academia de polícia, eles recebiam um treinamento para conversar sozinho, para não ter que conversar com outras pessoas. É como se eles tivessem que eliminar essa crença de ter que conversar, no desabafar com alguém, né? E você vê que coisa interessante, né? A gente pensa, né? O psicólogo vai, né? Mas a gente aprende muito também com os pacientes. Você vê que coisa interessante. É algo que as pessoas do senso comum têm o hábito, porque o ser humano ele é muito sociável, mas, na verdade verdadeira, a importância de se desabafar, ela não existe. É algo muito mais egóico, é algo muito mais relacionado a uma necessidade que a gente cria do que uma necessidade real. Então pra que eu vou no psicólogo, né? Eu vou pro psicólogo não é pra desabafar, tá, gente? As pessoas têm uma crença de que vai pro psicólogo pra desabafar e não é pra isso. A gente vai pro psicólogo pra ressignificar algo que a gente está sentindo. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas conversar com um amigo é fazer terapia, pintar é fazer terapia, passear de bicicleta, viajar é fazer terapia. Não, é terapêutico. Terapia mesmo é quando você ressignifica, quando você muda alguma coisa dentro de você, quando você tem uma crença que precisa ser alterada. Então, a crença de ter que conversar, desabafar, gente, conversar, desabafar não muda nada na vida da gente. Às vezes a gente tem uma crença, preciso ir lá falar isso pra pessoa. Tá, a pessoa só vai saber o que você pensa, ponto e acabou. Que vai mudar efetivamente algo na sua vida? Não vai. Até porque às vezes a pessoa tem o jeito dela de ser e a maneira dela de ser e o que vai acontecer em relação ao que o outro pensa sobre você, com você falando, desabafando pra ele ou não, é nada. O outro vai mudar apenas se o outro quiser, tá, gente? Então, assim, quando a gente fala da importância de se desabafar, a importância de se desabafar é porque às vezes a gente pode contar para alguém, falar com alguém, ter alguém para conversar sobre um assunto, mas não passa de uma socialização. Efetivamente, sim, de fato, uma mudança, uma transformação na vida, ou um sentimento de melhor ou piora, com o desabafo não vai mudar em nada. Até às vezes eu vejo marido e mulher, eles brigam, eu preciso ir lá falar isso, que eu tô sentindo isso pro meu marido. Ok, pode falar, mas de fato, se isso vai acontecer, assim, que vai mudar, não. É importante a gente falar pro outro que a gente sente apenas a caráter de informação. O outro, eu acho que ele tem que saber, sim, o que a gente tá sentindo, o mal que ele tá fazendo pra gente. Mas a gente acreditar que só pelo fato de eu desabafar, conversar com o outro vai mudar ou ele vai assumir uma postura diferente, gente, aí já é outros 500. Pode até acontecer, mas não acontecer de fato como as pessoas acreditam que só de desabafar com o outro, falar com o outro vai haver uma mudança. Eu preciso ter uma conversa com ele porque ele vai mudar. Como se fosse mágico. E não é, gente. Então, assim, desabafar, né,
de um ponto de vista emocional, faz bem por conta da socialização. É bom a gente criar um vínculo com a pessoa, a gente conversa, mas que de fato faz alguma diferença na sua vida, não faz. Torna um vínculo, assim, saudável estar com pessoas, conversar com pessoas, mas de fato não faz diferença nenhuma, né? Agora, desabafar com um psicólogo. Primeiro que com um psicólogo você não desabafa, você vai contar uma situação e o psicólogo vai ajudar você através de técnicas, de estudo, a você olhar para aquela situação de um ponto de vista diferente, porque às vezes a gente olha para a situação, acontece um fato, a gente olha para a situação de um ponto de vista muito cru, sabe? Sim, a gente às vezes não tá muito preparado para aquela situação. A gente olha para a situação que aconteceu de um ponto de vista, assim, muito, digamos que sem recurso, né? A gente olha para o ponto de vista de uma maneira muito leiga. E com a ajuda do profissional, a gente consegue olhar aquele ponto de vista, aquilo que a gente está sofrendo, a gente consegue transformar aquilo que a gente está passando, né? Aquele nosso sofrimento. A gente consegue transformar aquele nosso sofrimento em algo, digamos que mais leve, para aquilo não estar sofrendo, porque muitos dos nossos sofrimentos acontecem pela maneira que a gente pensa, pela maneira que a gente sintetiza aquela situação e não pela situação em si, né? Ou seja, desabafar com alguém não vai fazer diferença nenhuma, certo, gente? Então, assim, para quem pensa, eu preciso desabafar com fulano, porque o fulano tem que mudar a maneira dele. Pode ter certeza que o desabafo, ele serve apenas, única e exclusivamente para a pessoa saber o que você está sentindo e não que a pessoa vai mudar por conta de um desabafo seu, ok? Falar amanhã com vocês. Antes disso, quero pedir para vocês me seguir, compartilhar. Gente, tá dando super resultado eu pedir isso para vocês, que a partir disso as minhas visualizações começaram a crescer. As pessoas começaram a surgir aqui no canal, então continue me ajudando, né? Vamos crescer, vamos fazer esse canal crescer, levar informação para mais pessoas, né? Curta, compartilha, né? Curta, compartilha, se inscreve aqui no meu canal, compartilhe em seus stories, informações, compartilhe que vocês estão me assistindo, que eu amo ver que vocês estão me assistindo, tá, gente? Amanhã falar com vocês sobre como guardar um segredo sem pensar que estou traindo. Nossa, ultimamente eu tô falando muito segredo, muito misteriosa, né, gente? É porque às vezes as pessoas acham que por ela não contar um segredo, contar alguma coisa pra alguém, ela tá traindo essa pessoa. Principalmente quando esse alguém é marido, esposa. E não, gente, né? A gente tem as nossas coisas e sim. Amanhã eu vou falar com vocês direitinho sobre isso. Porque assim, né, tem coisas que realmente não é nada demais, a gente não precisa contar pra pessoa, porque é irrelevante mesmo, e a pessoa, assim, não tá nem aí pra isso. E a gente que coloca um poder sobre esse tal, desse segredo, gente. Beijo, até amanhã.